povo de Cristo, a graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você está entrando no nosso canal. Canal Colégio do Discípulo é o canal onde todos nós somos alunos das Sagradas Escrituras e que bom ter você conosco. Para você que está entrando a primeira vez, muito bem-vindo, fique à vontade. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá o seu like, ativa o sininho das notificações para você receber todos os nossos conteúdos, tá bom? Você fazendo isso, além de ser edificado com a Palavra de Deus, com os vídeos que nós colocamos aqui sobre a Palavra de Deus, você também ajuda muito o nosso canal, tá bom? Porque o YouTube ele vai abrir uma janela maior aí de visualizações pra gente, entendendo que nossos conteúdos precisam de mais visualizações. Então, é bem rapidinho, não vai tomar nem seu tempo e nem seu dinheiro, porque é de graça. Faz isso aí que você ajuda bastante a gente e a gente espera também te ajudar, tá bom? Lhe recompensando com os nossos materiais que nós temos se dedicados a colocar aqui sobre a Palavra de Deus. Para você que está sempre entrando, meu amigo, minha amiga, bem-vindo mais uma vez, muito obrigado pelo seu apoio. Não esqueça também de dar o seu like, de compartilhar e comentar também. Vamos juntos falando da Palavra de Deus. Hoje nós vamos para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, da classe dos adultos, comentada pelo pastor Osiel Gomes. Eu sou Jonathan Cadiz, congrego na Assembleia de Deus do Ministério Boa Esperança do Jardim Redentor, no Rio de Janeiro, onde eu sirvo como diácono, sou pregador da Palavra de Deus e professor da Escola Dominical, nessa igreja que é dirigida pelo pastor Rodrigo Moreira Lima e presidida pelo pastor Emanuel Silva, tá bom? Então, como eu disse, hoje nós vamos com a lição da Escola Bíblica Dominical da revista do segundo trimestre, que tem por título A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação. Santidade e perseverança para chegar ao céu. Estamos no nosso segundo passo da nossa caminhada, dessa carreira que nos está proposta para o segundo trimestre de 2024. A lição de número 2, que será ministrada na maioria das nossas igrejas no dia 14 de abril de 2024 e tem por título A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga, tá bom? Vai na descrição. Tem link para te ajudar com dinâmica, subsídio, tem link das redes sociais, tem o link também do convite do grupo Manual da EBD, grupo no WhatsApp que tem ajudado muitos professores, superintendentes e também alunos nas lições da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que no grupo Manual da EBD nós temos subsídio não só para CPAD, mas também para Betel, e não só para a classe dos adultos, mas de todas as classes, tá bom? Então vai lá, aproveita e seguiremos, claro, sendo edificados pela Palavra de Deus. Aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus devem estar em santidade, separados do pecado e das propostas mundanas. O estilo de vida daqueles que aguardam o arrebatamento é diferente do mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo ordena-nos a não sermos formados segundo o mundo, mas que nós sejamos transformados pela renovação da vossa mente. Vimos na lição anterior que aqueles que convidam Jesus para fazer parte da sua caminhada se tornam filhos de Deus, conforme João capítulo 1, versículo 12. E João diz na sua primeira epístola que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Essa é a caminhada pela porta estreita. Afinal, olhando para si mesmo, para as nossas atitudes, para os nossos pensamentos, para as nossas práticas, estamos realmente, de fato, trilhando pelo caminho apertado? Vimos o início da caminhada. Veremos como nessa caminhada existe caminhos a ser escolhido. Vejamos então se estamos de fato entrando por essa porta e trilhando por esse caminho apertado. Essa lição tem por objetivo explicar a analogia da porta estreita e do caminho apertado do ponto de vista bíblico e teológico, como também destacar que a decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia e disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã. E também apontar que a entrada pelo caminho estreito está baseada no arrependimento, confissão de pecados e novo estilo de vida, tá? Nessa lição, então, estudaremos a analogia da porta estreita e da porta larga, mencionada pelo Senhor. Veremos, então, que o nosso Senhor teve a pretensão de mostrar aos pecadores o caminho para a salvação,
Para compreendermos melhor a soteriologia de Cristo, responderemos as seguintes questões. O que significa a analogia concernente à porta estreita e ao caminho apertado? Por que devemos escolher a porta estreita? E de que maneira o pecador pode entrar pela porta que o leva ao céu? Por fim, aprenderemos que a consciência da vida cristã tem por base o arrependimento, a confissão dos pecados e a experiência do perdão. Para isso, nós temos como texto áureo o Evangelho segundo o relato de Lucas, no seu capítulo 13, versículo 24. Porfiai, ou esforçai, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Me chama a atenção de Lucas fazer menção que essa porta ela é estreita, e ele diz que precisa-se ter um esforço. Ele diz porfiai, esforçai, que no grego é um verbo que traz a ideia de competir, é lutar com a adversidade, tá? É metaforicamente lutar, enfrentar dificuldades e perigos, é esforçar-se com zelo intenso, é lutar para obter algo. Então, a salvação ela é oferecida, essa porta que está sempre aberta, porém, é um caminho a ser seguido e requer esforço, luta, renúncia. Eu entendo então com Lucas que para entrar por essa porta já é preciso que se haja um esforço. Outro fato que me chama a atenção é o fato de Lucas escrever que Jesus diz que muitos procurarão entrar por essa porta, mas não conseguirão, não serão capazes. Essa história de Jesus responde à pergunta do versículo 23. O versículo anterior está escrito: então lhes disse um, Senhor, são poucos os que são salvos? Então ele deixa bem claro que serão poucos sim, porque ele diz que muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Então essa história responde a essa pergunta. Vamos ver hoje que porta estreita é essa, qual é a porta larga, e vamos ver como entrar, tá bom? Para que nós possamos trilhar esse caminho com rumo ao céu. A verdade prática diz que a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Veja que tem porta estreita e porta larga, mas isso não significa que existe duas opções. A porta estreita, ela não é uma opção, mas sim a única opção. Não há outro jeito. Jesus disse em João 14 que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Ele é a única porta e essa porta é estreita. Então, para entendermos melhor, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está em dois endereços. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, como também Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Mateus capítulo 7. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus capítulo 3. E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, em Mateus capítulo 7, faz parte do maior sermão de Jesus, o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 e se estende até o capítulo 8, de Mateus.
Jesus usa o símbolo da porta e do caminho para trazer verdades espirituais. As parábolas de Jesus não eram mera história, mas Jesus, o que ele fazia com as parábolas? Ele pegava coisas do cotidiano e trazia verdades espirituais com isso. No caso de Mateus 3, ele faz isso com a porta, e nós vamos ver mais para frente, porta na cultura judaica. E a porta estreita simboliza a natureza exclusiva do reino de Cristo. A entrada nele requer do discípulos o cumprimento da vontade do Pai que está no céu, como diz no versículo 21. O caminho estreito representa o ensino moralmente restritivo de Jesus. O caminho largo permite que o viajante vagueie e siga seus desejos mundanos, mas o caminho estreito exige dos viajantes que se atentem à vontade de Deus. Jesus, no versículo 21, conclui isso dizendo que só vai entrar por essa porta do reino do céu aquele que faz a vontade de Deus. Então, resumindo, o caminho estreito é o caminho da vontade de Deus. É o caminho com restrições, limitações. É o caminho que devemos seguir a vontade de Deus. Estreito, que literalmente é apertado, tá? É uma porta apertada e um caminho também apertado. Na Bíblia, esse termo ilustra a dificuldade ou a restrição de seguir o caminho de Deus. Por outro lado, largo, que no grego é platos, que literalmente é amplo, é uma porta e um caminho amplo que se associa à ausência de limite, de restrição, de proibição. É esse caminho que nada é proibido. É proibido proibir, pode tudo. É uma entrada larga que tem um fim trágico. Já em Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao 10, narra a pregação de João Batista no deserto da Judéia, que está justamente preparando um caminho. No versículo 3 ele diz que veio preparar um caminho. João confronta os fariseus e os saduceus que assistiam seu batismo no Rio Jordão, e esse confronto vem com a ordem para que se produza fruto de arrependimento. Então, João manda que os fariseus e os saduceus se arrependessem, que confessassem os seus pecados. João sabia que os fariseus e os saduceus não tinham a intenção de confessar os próprios pecados, porque eles presumiam que eram descendentes de Abraão, então logo eles escapariam da ira vindoura. Então João diz no versículo 9 que a árvore que não produz fruto de arrependimento será lançada no fogo. É necessário uma vida de arrependimento, que são demonstrada por frutos, renúncia, arrependimento e uma vida separada do pecado. Afinal, 1 João diz que o que é nascido de Deus não vive pecando. Ele também diz que o que é nascido de Deus vence o mundo. Ele também diz que o que é nascido de Deus pratica a justiça. E ele também diz que o que é nascido de Deus, o maligno não toca. Então o que João ensina aqui é a porta estreita que Jesus diz em Mateus capítulo 7. É confessar que é pecador, se arrepender, viver uma nova vida, onde demonstra frutos de arrependimento. A nossa introdução diz: nessa lição estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e do caminho espaçoso. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. Então, o tópico 1 fala sobre portas e caminhos. Subtópico 1, a porta estreita. Subtópico 2, o caminho apertado. E subtópico 3, porta larga e caminho espaçoso. Então, a ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. O comentarista pastor Ziel Gomes cita Provérbios 15, 24, para mostrar que essa concepção vem desde o Antigo Testamento. Provérbios 15, 24 diz que para o sábio o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Então, Salomão, em sua sabedoria, conseguiu discernir que o caminho da sabedoria é o caminho da obediência a Deus. E ele conseguiu entender a revelação de Deus a respeito da vida eterna. Então ele consegue discernir que a pessoa sensata está no caminho da vida porque confia no Senhor e assim não descerá ao inferno. Então esse conceito ele vem do Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Jeremias 6,16, assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Então, o conceito de um caminho bom a ser seguido. Por isso que João, em 2 João, no versículo 6, ele diz que o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos.
este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, ou seja, é o conceito antigo, que andes nele. Então, João está afirmando no Novo Testamento um conceito antigo, do Antigo Testamento, desde a época da lei, dos mandamentos. A porta estreita, né, e o caminho apertado, restrito, é um conceito observado desde o Antigo Testamento na literatura judaica. Nós sabemos que a porta é uma entrada que existe no edifício ou no muro da cidade. E aqui o comentarista traz a reflexão da cultura judaica daquela época, onde a cidade ela era murada, toda murada, e existiam portas, e havia uma porta estreita. E era por meio dessa porta que todos entravam e saíam. Ou seja, a cidade era toda murada e existia-se algumas portas. Porém, todos passavam por uma porta somente, que era a porta da entrada principal. Então, não existia possibilidade de entrar 10 pessoas de uma vez, tá? Não podia entrar como queria, não, é uma porta. Apenas pelaquela porta há uma entrada. Então, a porta é uma palavra muitas vezes mencionada na Bíblia. Na versão King James em inglês, é a tradução de 7 palavras hebraicas e uma grega. Os 2 termos hebraicos frequentes usados são o delet, referindo-se à própria porta, e também petar, que é uma porta de entrada. Só que a porta é usada também figurativamente. E provavelmente o uso mais frequente de porta de modo figurativo seja no símbolo de oportunidade, especialmente para o testemunho e o serviço cristão. Paulo, por exemplo, pede que ora para que se abra a porta do Evangelho. Lá em Apocalipse 3:8, Jesus diz: eis que pus uma porta aberta diante de ti. Isso fala de oportunidade. Isso fala da porta de salvação. O termo porta é também usado para representar o caminho pelo qual uma pessoa entra em algum lugar. O próprio Cristo, figurativamente, é a porta pela qual o ser humano alcança a salvação. Ele disse que ele é a porta das ovelhas, no qual quem entra por ele entrará, sairá e achará pastagem. Ou seja, ele é a porta da salvação. E figurativamente também, aquele que se está próximo, ele é considerado como estando à porta, né? É por isso que nós vemos, por exemplo, quando Jesus nas 7 igrejas da Ásia, ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele está dizendo: estou próximo, estou à disposição, estou me oferecendo a uma oportunidade. Então, a porta, ela no Antigo Testamento, no mundo antigo, as portas desempenhavam um papel crítico na defesa de uma cidade. As portas, geralmente, eram o ponto mais fraco nos muros de uma cidade e, portanto, muitas vezes, o ponto de ataque dos exércitos sitiantes. Para uma cidade ser forte, não bastavam muros maciços, tinha que ter porta forte. Então, as portas da cidade também eram o local dos tribunais judiciais, bem como o local onde os impostos eram recolhidos, porque ali as pessoas passavam, transitavam, circulavam. Então, ali era um local estratégico. Como, por exemplo, nós vemos lá em Atos, aquele homem pedindo esmola perto da porta do templo. Jesus curou 2 cegos também perto da porta da cidade de Jericó. A porta era um local muito estratégico, porque era um local transitório, onde as pessoas entravam e saíam. Os profetas do Antigo Testamento usam muito o símbolo da porta, como quando eles vão se referir à injustiça. Aí ele fala da porta da cidade para se referir como eles seriam atacados, né? Porque a porta ela simbolizava a defesa, era a entrada, e por ali era o local mais frágil onde os inimigos, quando entravam, atacavam. Então a porta ela tem um simbolismo muito real, muito concreto e significativo desde o Antigo Testamento. Tá? Como nós vemos, por exemplo, Neemias, quando vai reedificar os muros da cidade, as portas da cidade estavam queimadas, então é necessário também levantar essas portas. Por quê? Porque a porta era fundamental para que alguém se entrasse na cidade ou se saísse da cidade. Quando alguém atacava a cidade inimiga, era essencial que ele sitiasse aquela cidade e eles travavam a porta, assim não entrava alimento, não saía alimento, não entrava água, não saía, então a cidade ficava fraca e debilitada. Então porta é um símbolo muito forte no Antigo Testamento. E Jesus ele fala de uma porta estreita e ele fala de um caminho apertado. Então, quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, para a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição. Então, nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. E não por acaso a palavra apertado vem do grego tlibo, que significa prensar como uva, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído. Metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar. Como o termo estreito também vem do grego stenos,
que significa literalmente estreito, comprimido. Então fala-se muito de um caminho que é difícil, um caminho de restrição, um caminho de abandono de pecado. É até usado muito a ilustração de que pela porta estreita você não passa com bagagens, né? Você tem que deixar as bagagens e passar por ela. Então você entra por uma porta estreita e além de entrar pela porta estreita, agora você segue por um caminho apertado, onde tem que se trilhar, porque é um caminho de perseverança, é um caminho de arrependimento, é um caminho de renúncia, é um caminho de negação ao pecado, tentações. Então é um caminho apertado. Em contraposto a isso, Jesus fala da porta larga e do caminho espaçoso. Então, o oposto disso, a porta larga é o caminho espaçoso que simboliza uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Essa porta recebe muitas pessoas. É um dos motivos dela ser larga, que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Então, é uma vida que rejeita a Bíblia Sagrada como regra de fé e de prática, que não querem se ajustar aos padrões bíblicos e vivem em uma vida desenfreadas, sem princípios bíblicos, sem princípios morais, entregue às suas próprias concupiscências. Conforme Paulo, ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 ao 21, Paulo diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, é uma vida na carne, guiada pela carne. Paulo chama de obras da carne porque ela é uma vida aos seus próprios desejos. E Paulo termina dizendo que quem vive desse jeito não entrará no reino do céu. Ou seja, não entrará pela porta apertada, que ele completa dizendo que quem vive segundo o Espírito tem uma vida guiada pelo Espírito e que manifesta uma vida no Espírito, manifestando o fruto do Espírito e crucificando a própria carne. Do versículo 22 ao versículo 25. Paulo fala que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, retrata bem quem vive uma porta larga e espaçosa. Não é à toa que as obras da carne citada por Paulo são bem mais numerosas do que o fruto do Espírito, que são apenas 9. Então, a porta larga, ela tem muito o que oferecer. A maioria das pessoas toma o caminho fácil e que é desastroso. Então, a porta para a vida é difícil, é restritiva. Os verdadeiros discípulos são minorias. Dado o contexto de Mateus, a dificuldade da porta estreita é o caminho da justiça, na qual Jesus instruiu as pessoas. Então, a porta estreita e o caminho apertado representam uma vida de compromisso com Cristo. O tópico 2, por que entrar pela porta estreita é difícil? Subtópico 1, uma porta aberta, porém difícil. Subtópico 2, as oportunidades da porta larga são atraentes. E subtópico 3, as razões das exigências. Então, a porta está aberta, porém é difícil entrar. Como disse no texto áureo, a salvação é oferecida. Essa porta está sempre aberta. Porém, a salvação é um caminho a ser seguido que requer esforço, luta, renúncia. Como eu disse, o termo no grego para porfiar, para se esforçar, é lutar, é se esforçar com zelo intenso para obter algo. Então, entrar por essa porta não é fácil. E se manter nesse caminho também não é. Por isso a gente tem que aprender com a Bíblia e não com os pregadores que pregam um caminho largo. Pregadores hoje que dizem para você que você vai entrar por uma porta gigantesca. E quando você entrar por essa porta larga, o seu caminho também vai ser espaçoso, porque toda a sua vida vai se tornar fácil. É uma pregação que estão pregando aí fora, e quando eu digo aí fora, porque essa pregação não é bíblica e não deveria estar dentro da igreja, é uma pregação de que você entra por um caminho largo, e quando você entra por evangelho, toda a sua vida vira um conto de fadas. Tudo é mais fácil. A sua vida vai ser perfeita. O próprio Jesus sai do batismo e já vai para o deserto ser tentado, mas nós não, nós queremos uma vida perfeita, conto de fada, não precisa nem para o céu, porque o céu vai ser aqui na terra. Nananina não, como diz vovô e vovó, a vida do evangelho é um caminho difícil a se trilhar. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
Tome a cada dia uma cruz, a sua cruz, e siga-me. Eu ouvi uma frase que agora eu não me recordo de quem é, que diz que cada dia tem uma cruz te esperando. Então, é renúncia, é difícil, a porta do céu está aberta. Porém, há muitas impossibilidades que nos impedem de entrar por ela. Na nossa natureza, a nossa própria condição de pecador nos afasta de Deus, da glória de Deus. Paulo diz em Romanos 3,23 que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Isaías diz que as nossas transgressões fazem inimizade entre nós e Deus. Em estado de pecado estamos afastados. Somos inimigos de Deus. O estado do pecado nos faz ter uma natureza pecaminosa, nos impedindo para atravessarmos o egoísmo, o ego, a inveja, a idolatria e etc. A natureza carnal, ela se inclina para as coisas da carne. É por isso que a lição anterior nos ensinou que é necessário passar pela regeneração, pelo novo nascimento. É necessário nascer do Espírito, é necessário nascer de novo. Por quê? Porque nossa alma está contaminada pelo pecado. E o Espírito de Deus vai agir no nosso espírito, nos vivificando e nos dando uma nova vida. Então nossa própria natureza já nos impede de entrar por essa porta. O problema está em nós. Não é a porta que precisa se alargar. Não, você não chama como na sua casa, vai comprar um carro e não tem garagem, vou contratar um pedreiro, comprar um material e vai fazer a porta maior para eu poder entrar com o carro. Não é uma reforma. Não é a porta que precisa se alargar. Não é a porta que tem que se adaptar para que eu consiga entrar nela. Sou eu que preciso me adaptar para entrar pela porta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis, não tomeis a forma do mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos aqui é metamorfose. É o mesmo processo da lagarta no casulo, que depois que passa por um processo difícil, no casulo, sai do casulo borboleta e nunca mais torna a ser lagarta. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para então sim poder provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O nosso Senhor nos ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo. É deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele a fim de que resulte uma glória progressiva. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Outra coisa que nos impede de entrar pela porta estreita são as propostas da porta larga. As oportunidades da porta larga são atraentes. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, porque a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleite, libertinagem. Porém, é um caminho, uma vida entregue ao mundo. E é uma vida de desprezo a Deus. Conforme nós vamos ler em 1 João, no capítulo 2, versículo 15 e versículo 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então esses que entram pela porta larga e seus prazeres, são os que amam o mundo. E esses que praticam essas coisas não poderão herdar o reino de Deus. E querido, querida, vocês que são do mimimi, vocês que são da teologia do tudo pode, que por um acaso assistir esse vídeo, não adianta chorar. Tá? Aqui não é o Jonathan que está falando, não é o fulano nem o ciclano, é a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Sabe quem vai herdar o reino de Deus? Versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, regeneração, novo nascimento, mas haveis sido santificados, santificação, mas haveis sido justificados, justificação. Tudo isso só é possível como? Paulo, é sensacional. A palavra de Deus é sensacional. Em nome de nosso Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então,
Através da ação do Espírito Santo na nossa vida, nós nascemos para uma nova vida em Cristo Jesus. E através do sacrifício de Cristo Jesus, sua morte e sua ressurreição, nós somos justificados, ou seja, tornados justos. Nós somos regenerados, nascemos novamente para uma novidade de vida. E aí, então, nesse processo, nós estamos sendo santificados até um dia nós sermos glorificados. Essa é a carreira que nos está proposta. É um caminho a se trilhar. Só entra no reino de Deus, querido, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Se você anda em algum desses pecados, se você não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, não o convidou para fazer parte desse caminho, não o confessou como seu único e suficiente Salvador, e não trilha nesse caminho, você não vai poder entrar no reino do céu, porque a porta do céu é estreita. Tem que se passar por ela. Não existe outra possibilidade. Então esses que andam de acordo com o mundo, eles amam o mundo e rejeitam a Deus, e Deus os rejeitam. É por isso que João escreve no capítulo 2, versículo 1 João capítulo 2, versículo 17, que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por quê? Porque quem não faz a vontade do mundo, não entra pela porta larga, mas faz a vontade de Deus, entra pela porta estreita, esse sim viverá eternamente. Permanece para sempre aqui é o sentido de vida eterna. É o final do processo da santificação, que nós seremos glorificados e entraremos no estado eterno. Então, temos que entrar por essa porta estreita e rejeitar as propostas da porta larga. Eu uso aqui de exemplo para você o próprio Jesus Cristo. Quando ele está no deserto, 40 dias e 40 noites em jejum, Satanás chega para Jesus naquilo que ele precisa e lhe oferece. Jesus ele foi tentado ali no deserto e ele resistiu a essa tentação. E Satanás ele vem com propostas. A primeira proposta de Satanás é, já que ele tem fome, transforma essa pedra em pão. Então veja a proposta da porta larga. Leva Jesus ao pináculo do templo. Leva Jesus a um alto monte, mostra os reinos do mundo e oferece para ele aquele reino. Então a porta larga tem coisas para te oferecer, mas o final é triste. Então, por isso que essa porta estreita, ela tem exigências. A principal exigência é o arrependimento. Por quê? Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Isso fala de conversão. É justamente uma mudança de rota ou de destino, pela qual a pessoa retorna para o caminho por onde vinha. É uma troca de caminho. Então, o termo conversão no Antigo Testamento, que é shab, né, no hebraico, ou shuzav, é voltou. Então, no grego, é apóstrofo, que significa afastar-se de. Dá a ideia de afastamento do pecado, da morte e do diabo para uma vida em santidade. No campo da salvação, diz a respeito de uma decisão de vida que o indivíduo aceita passar por uma crise tal de mudança, que altera por completo a sua maneira de ser, de pensar e de viver, assumindo todas as implicações que a vida segundo a doutrina de Cristo Jesus lhe impuser. A palavra conversão significa volta. Aqui ela apresenta uma volta espiritual, é voltar-se do pecado para Cristo. O voltar-se do pecado é chamado arrependimento, conforme nós vamos ver. E voltar-se para Cristo é chamado fé. Podemos considerar cada um desses elementos da conversão. Não importa a respeito de qual deles discutamos primeiro, porque um não pode ocorrer sem o outro. E eles devem ocorrer juntos quando se dá a verdadeira conversão. É justamente ir na contramão. E esse caminho começa com o arrependimento, quando em Cristo nos reconhecemos como pecador. 2 Coríntios 12, versículo 9, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, tem que ter a disposição de viver uma vida dirigida por Cristo, por Ele, como um novo começo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as velhas coisas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, a partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar como Ele andou. 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele
andou. Então estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos de nossa jornada cristã. Lucas capítulo 8, versículo 13 e 14, os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos são os que ouviram a palavra e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, não dão frutos com perfeição. Então, repare que durante esse caminho existem tipos de terrenos onde nos impede de nos enraizarmos e cresçamos por causa desses obstáculos no caminhar. Então é preciso que nós tomemos essa jornada com conversão, com arrependimento, e possamos nos enraizar durante esse caminho para essa jornada cristã. Porque seguir pelo caminho apertado requer uma disposição em seguir na contramão da maioria. E o tópico 3 fala sobre entrando pela porta e pelo caminho do céu. Subtópico 1, arrependimento dos pecados. Subtópico 2, confissão dos pecados. E subtópico 3, produzindo frutos de arrependimento. Por meio das palavras de João Batista, que nós lemos na leitura bíblica em classe, capítulo 3 de Mateus, do versículo 1 ao 10, ele diz que a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é o arrependimento. Então, João, ele é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova aliança, confirmando as palavras dos profetas do Antigo Testamento, aonde convoca o povo a um arrependimento. E com arrependimento, a confissão dos pecados. Porque João, ele chama as pessoas a confessarem os pecados. Então, todos aqueles que iam até a Judéia para ser batizados por João confessavam os próprios pecados. João prega um arrependimento, vem a confissão dos pecados, eles eram batizados, e João também os convoca a produzirem frutos de arrependimento. Ou seja, com esse arrependimento, a confissão do pecado, as práticas, os frutos eram outros, eram frutos dignos de arrependimento. Essa era a pregação de João Batista. Agora, o que é basicamente o arrependimento? Bom, a reforma protestante trouxe grande contribuição à compreensão sobre a doutrina da justificação pela fé, desanuviando todo o entendimento que se tinha até então sobre o assunto. Para a Igreja Católica, o arrependimento é demonstrado através de penitência pelos pecados e, no caso de infantes, garante a remoção da culpa dos pecados originais pelo batismo. Infantes, no caso, são crianças. O agente humano, nesse caso, é considerado pecador, culpado, embora sem consciência alguma de pecado e sem participação ativa da fé, sendo, portanto, meramente passivo. Pelo batismo, a culpa do pecado original é removida. Então, no Catecismo de 1994, na seção que trata dos 7 sacramentos da Igreja, lê-se: por meio do batismo somos libertos do pecado e renascidos como filhos de Deus. Tornamo-nos membros de Cristo e somos incorporados na Igreja, feitos participantes em sua missão. O batismo é o sacramento da regeneração por meio da água pela palavra. Disse isso no Catecismo. Agora, em 31 de outubro de 1517, Lutero insurgiu-se contra a prática do confessionário, em qual o pecador consciente comparecia. E até hoje é assim na Igreja Católica, né? Então, perante um sacerdote, ele lhe faz a confissão de pecado, e segundo a doutrina bíblica defendida pela Reforma, ninguém pode ter presunção de exercer o sacerdócio em nome de outrem. Cada pecador é o sacerdote de si mesmo, tendo o direito de confessar suas culpas diretamente ao sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus, segundo Hebreus 3:1. O padre, ocupando a figura de juiz, declara perdoando o confessante, impondo sobre ele o ônus de algum gesto de contribuição, como, por exemplo, repetir tantas vezes alguma reza ou oração do Pai Nosso. Nós, evangélicos, cremos particularmente, os pentecostais, que, com uma simples confissão do pecado, e nos despedimos depois de orar por ele, entendendo que, se ele foi sincero em sua confissão, ela é suficiente para que ele seja salvo. Romanos 10:9 diz que aquele que crê e confessa é salvo. Então, o trabalho não para aí. O iniciante é como um bebê que precisa de cuidados para sobreviver na fé. Então, a conversão, ela exige necessariamente o arrependimento e o subsequente discipulado. Então, o arrependimento é um estado consciente que implica decisão voluntária do pecador, em que ele rejeita o pecado e aceita a pureza de Cristo para si. Então, é necessário se arrepender. Tá?
Então, o arrependimento não é remorso, o arrependimento não é inquietação de consciência, o arrependimento é rompimento com o pecado. Então, arrependimento, no grego, é metanoia, é mudança de comportamento. Então, arrependimento é o reconhecimento do pecado que gera aversão pelo pecado. Davi, ao pecar, sentiu o peso do seu pecado e conscientemente orou arrependido. Salmo 51, verso 3. Algumas pessoas confessam a Cristo tão somente pelo temor da sua condenação, mas mantêm o coração preso no pecado. Então, elas não veem problema algum no pecado. Acham normal certas práticas pecaminosas que há no mundo. Não basta também ao pecador admitir ser uma pessoa errada ou incorreta. Isso às vezes vem como justificativa, apenas para continuar a ser tolerado entre as pessoas corretas. Há ainda entre eles os que se gabam de sua sinceridade em admitir seus erros. Pelo menos eu sou sincero, tem uns que falam. Tem outros até que dizem, eu reconheço os meus erros. Essa declaração não justifica ninguém. Isso faz da pessoa nada mais ou nada menos que um réu confesso. E perante o tribunal, tanto o réu confesso ou não são culpados. Então, o que vale disso é o arrependimento. Vemos em Saul, por exemplo, que ele reconheceu seu próprio erro, mas ele não se arrependeu. Então, Davi, no seu arrependimento, pediu um coração puro. Jó declarou, por isso me abomino e me arrependo do pó das cinzas, Jó 42, 6. Ou como o filho pródigo que disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi-lhe, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Então, arrependimento é cair em si, se levantar e tornar ao caminho da onde veio. Isso é arrependimento e conversão. E aí João completa com produzindo frutos de arrependimento. Então João ele prega o arrependimento do pecado, confissão do pecado e produzir fruto digno de arrependimento. Porque para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras de mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida, como a marca de um arrependimento sincero. Então, como nós vimos, por exemplo, Jesus ele faz alusão ao vento. Em João capítulo 3, na conversa com Nicodemos, o vento não é visto, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas os seus efeitos são sentidos. Então a regeneração, a mudança de vida, o arrependimento, a conversão, traz consigo frutos, ações de um novo estilo de vida, tá bom? João diz na sua primeira epístola que quem é nascido de Deus não vive pecando. Quem é nascido de Deus pratica a justiça. Quem é nascido de Deus vence o mundo. Então o arrependimento, ele produz consigo frutos, tá? O verdadeiro encontro com Jesus produz nos crentes frutos dignos de arrependimento. E a nossa conclusão diz que no momento que se inicia sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao nosso eu, nossos pensamentos e desejos para que Cristo apareça. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecado e a experiência do perdão. Eu espero ter contribuído com sua lição. Eu espero ainda nessa lição de número 2, você na nossa conversa sobre o EBD, que será o próximo vídeo da lição de número 2. E lhe aguardo até os próximos vídeos, querendo Deus e Ele não voltando até lá. Fique na paz, Deus abençoe sua vida e um abraço.